sentimento a Jesus, né, para que ele possa estar com cada, né, nesse momento, abrindo as nosso coração, né, dando, né, esse espaço, né, de receptividade, né, para os ensinos e reflexões que iremos receber. E que a espiritualidade, né, do Maria da Luz, né, do irmão Álvaro, né, possam estar, né, inspirando, intuindo o nosso irmão. E que esta seja uma noite, né, bastante enriquecedora para cada um de nós. Então, Luiz Otávio, com a palavra. Mais uma vez, seja bem-vindo a você e a todos. Obrigado, de novo, obrigado a todos. Essa tecnologia fantástica que nos permite essa interação, essa parceria, né, entre Olinda e Belém. Então, isso é muito maravilhoso, realmente, né? Deixa eu, então, apresentar aqui os slides, só um momentinho. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês conseguem ver? Ainda não. Ainda não, né? Tá. Não. Tá, só um momentinho, então. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Olga. Agora sim, né? Pronto. Sim. Ok. Pronto, tudo ok, então. Então, vamos lá. Nosso tema é esse, né? Um tema bastante interessante. Como disse a nossa amiga Ginalva, ele é um tema muito reflexivo e muito importante para os nossos dias atuais, né? Principalmente, em que as questões mentais estão muito em voga, principalmente depois do Covid, dessa pandemia da Covid, em que as perturbações mentais aumentaram muito. Pesquisas mesmo, né, disseram que os remédios para dormir, as consultas psiquiátricas, as consultas psicológicas aumentaram muito depois dessa pandemia. Então, nós já tínhamos um planeta, né, bastante enrolado, vamos dizer, nesse sentido das questões mentais. E depois da pandemia, a coisa piorou um pouco, né? Falo que temos uma terra maravilhosa, um planeta excelente também, de muitas coisas fantásticas, muitas coisas boas, magníficas, mas temos ainda, por outro lado, essas questões mais difíceis de solucionar e temos que enfrentar, temos que conhecer. Quanto mais conhecermos, melhor para nós, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina muito enriquecedora, estimula muito o estudo. Quanto mais nós estudamos, mais nós temos possibilidade de entender o nosso planeta, a nossa vida, e buscar uma vida melhor para nós. Na verdade, esse é o objetivo maior da reencarnação, o nosso progresso intelectual e espiritual, né? Então, quando nós vamos aqui para a questão 266 do Livro dos Espíritos, o que é que nós encontramos lá? A vida humana é uma cópia da vida espiritual. Na vida terrestre, se encontra em ponto pequeno todos os acontecimentos da vida espiritual. Então, o que nós encontramos aqui, nós também encontramos no plano espiritual. E nós temos matéria aqui e lá também é matéria. É uma matéria de uma outra energia, nós não conseguimos captar nestes olhos, mas existe matéria no plano espiritual. Então, a nossa vida aqui encarnada, como diz a questão 266, é um mini mundo espiritual, vamos dizer assim. Então, nós encontramos aqui, em menor circunstância, em menor graduação, todos os acontecimentos da vida espiritual. Na questão 278, mais uma vez, o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, e diz, o mundo dos encarnados é um pálido reflexo do mundo dos espíritos, né? Então, por conta disso, dessas informações
estudando as obras complementares, juntamente com as obras básicas, nós vamos descobrir que, assim como nós aqui no planeta, temos pessoas, seres humanos, nossos irmãos, encarcerados, aprisionados, no mundo espiritual também existem espíritos aprisionados. E quando falamos aprisionados, é a prisão mental, como nós vamos ver, mas também a prisão física, a prisão atrás de grades, né? Porque, como falamos antes, tem sim matéria, e existem espíritos que não têm a capacidade de entender que eles podem atravessar essa matéria, né? Então, existem sim, no plano espiritual, espíritos presos, aprisionados, logicamente, por motivos relevantes, né? E, então, o nosso direcionamento nesse tema, especificamente, vem do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Esse livro ele foi lançado, a primeira edição dele foi em 1956, e ele tinha um objetivo, esse livro. Esse livro é muito importante para a doutrina, muitos de nós não sabemos disso, né? Mas ele é um livro que foi lançado em comemoração ao centenário da chegada do Livro dos Espíritos, ao centenário da doutrina espírita no planeta. Seria no ano seguinte, 1957. Ele foi lançado em 56, também com esse objetivo grandioso, né, de ser uma referência e de ser uma homenagem ao centenário da chegada da doutrina espírita. Então, o livro ele narra as experiências de André Luiz e Hilário, que são aprendizes, durante 3 anos de estudo na chamada Mansão Paz. A Mansão Paz é um posto de atendimento e escola subordinada à colônia Nosso Lar, que tem como finalidade o amparo a sofredores que habitam em região trevosa, próxima à terra. Então, a Mansão Paz está localizada em uma região de muita dificuldade e muito sofrimento no plano espiritual. Então, sendo subordinada à colônia Nosso Lar, ela está nesse local exatamente para dar um suporte aos espíritos que ali se encontram. E além de André Luiz e Hilário, que são aprendizes, o André Luiz era médico, mas em termos de espiritualidade, de mundo espiritual, ele era nulo, praticamente nulo, né? Então, ele é um aprendiz. Então, além dele, tem um amigo dele, Hilário. Além de André Luiz e Hilário, que são aprendizes, o livro apresenta o espírito Druso, que é o diretor, na época que o livro foi psicografado. Ele era o diretor da Mansão Paz, e Silas, que é o assistente da direção. Então, nós basicamente vamos encontrar, na nossa fala hoje, no nosso estudo, esses 4 elementos, né? Que é o Druso, diretor da Mansão Paz, o Silas, que é o assistente da direção, o André Luiz e o Hilário, que são os aprendizes. A introdução do livro é feita pelo Espírito Emmanuel. Nós sabemos que Emmanuel foi o coordenador de toda a obra do André Luiz, né? Então, toda a obra do Chico Xavier, incluindo o André Luiz, logicamente. Então, nada vinha a ser publicado sem passar pelo crivo de Emmanuel. Então, geralmente, nos livros do Chico, é ele que abre esses livros na introdução. E aqui, no Ação e Reação, ele faz um texto muito belo, vamos ver só um trechinho aqui, chamado Ante o Centenário, exatamente falando, o Emmanuel, dessa importância do livro, né, que ele veio para ser uma homenagem aos 100 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, perdão, 1857, né? Então, 18 de 4 de 1957, 100 anos, o livro já estava lançado como uma homenagem. E aí ele diz assim, o Emmanuel, nessa introdução, chamada Ante o Centenário. Ele diz que as páginas desse livro, do Ação e Reação, suas páginas guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o, né, nos impelindo à auscultação, compelindo o espírito humano à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. Então, a auscultação é uma análise profunda. Então, por exemplo, quando o médico nos ausculta, ele pega aquele aparelhinho, o estetoscópio, ouve o nosso pulmão, ouve o nosso coração, os movimentos do pulmão, os movimentos do coração, isso é uma análise profunda. Então, a auscultação.
a doutrina espírita, o espiritismo, ele visa isso, para que nós, logicamente, dentro das nossas possibilidades, nos auscultemos, nos analisemos profundamente. E o livro, Ação e Reação, essas questões que vamos estudar hoje, que vamos refletir, visam isso, a nos despertar para essa análise profunda. E Emmanuel, né, ele continua dizendo assim, o Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante, conforme as normas de eterna justiça. Então, a doutrina espírita, ela nos estimula para que tenhamos essa vida social dignificante e uma vida também individual, a nossa vida particular. O que eu sou na vida social, que eu devo ser uma pessoa positiva, né, boa, sem ser fanática, sem ser iludida também pelo mundo, porque nós sabemos que existe o mal, né? Então, tendo uma vida social digna, honesta, de interesse pela vida, pelo estudo, pela doutrina, mas que eu também tenha uma vida individual harmoniosa, para que eu não seja um na vida social e outro na vida individual. Então, os meus valores positivos, eles devem transparecer, tanto na vida social como na vida individual. Porque se as criaturas humanas que estão aprisionadas, foram aquelas que não tiveram, falando aqui da Terra, primeiramente, não tiveram uma vida social dignificante, cometeram crimes. Nós, aqui no Brasil, temos um Código Penal, né? Quando o Emmanuel diz que o Espiritismo disciplina a nossa liberdade, é para que nós entendamos que não temos liberdade total. A nossa liberdade ela é parcial. Então, eu posso ir para as redes sociais, falar o que eu quiser, desde que eu não minta, desde que eu não agrida uma pessoa, que aí eu vou ser enquadrado no Código Penal. Então, o Livro dos Espíritos diz: em que situação um ser humano teria liberdade plena, total? O eremita no deserto. Ele sozinho, no deserto, tem a liberdade plena. No momento em que eu vivo numa sociedade, estou convivendo com outras pessoas, eu não tenho uma liberdade total, como muita gente enganosamente pensa, né? Então, o Espiritismo veio nos dar essa lição e disciplinar a nossa liberdade, exatamente para que tenhamos essa vida individual harmoniosa, não saiamos do caminho reto nem da justiça dos homens, nem da justiça de Deus. E nós podemos, sim, ser aprisionados aqui pela justiça dos homens, no caso nosso no Brasil, nosso Código Penal, e no mundo espiritual também. Porque muitas pessoas que são criminosas na Terra, que não foram para trás das grades, a justiça não pegou, mas a justiça divina, ela é perfeita, ninguém vai escapar dela, né? Então, só essa introdução do Emmanuel já é algo assim muito grandioso. Esse livro é fantástico, né? Quem não leu ainda deve ler, quem já leu deve reler, porque às vezes você lê um livro e quando você passa um tempo que você vai ler novamente, outros pontos lhe chamam a atenção. Tem um livro muitíssimo importante para nós, né? Bom, no capítulo 1, chamado Luz das Sombras, é apresentada essa região onde fica a Mansão Paz. Então, nós temos lá o seguinte, é o André Luiz falando: Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, notável escola de reajuste, que Druso era o diretor abnegado e amigo. Enquanto nos entendíamos, porque estava conversando, o Druso estava mostrando a mansão, André Luiz diz assim: enquanto nós conversávamos, nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, aquela que chia, que faz barulho, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama, e do corpo monstruoso do turbilhão. Terríveis rostos humanos surgiam, vociferando, gritando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos, unidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Então, André Luiz e Hilário ficaram pasmos e assim surpresos de ver a natureza ali nessa convulsão. Estava vendo uma ventania, né? Tipo um furacão,
e via essa substância que parecia uma lama e rostos de pessoas, rostos humanos, unidos ali, gritando, maldizendo, blasfemando. Aquilo chamou muito a atenção, eles não conheciam nada, praticamente, de plano espiritual, né? Então, já mostra o capítulo 1, essa região realmente muito difícil, onde esses irmãos desencarnados se encontram, né? E aí, Druso, André Luiz continua, Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade, fixou-nos em silêncio, como a chamarmos, para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento. Quando Hilário interrogou, por que não descerrar as portas? Nós gritam lá fora. Não é este um posto de salvação? Quer dizer, Hilário, na ingenuidade dele, achava que devia abrir a porta, pegar todo mundo lá de fora e botar para dentro da Mansão Paz. Mas não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. E o Druso respondeu, sim, respondeu o instrutor sensibilizado. É um posto de salvação. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. E o Druso continua. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o tempo da carne, a feição de pessoas comuns. Eram pessoas comuns, aparentemente comuns no plano carnal, mas que voltaram dessa forma, como feras, né? Por conta da sua vida encarnada desregrada. Se acolhidas aqui, diz Druso, se é necessária a preparação, atacar-nos-iam de pronto, logo, arrasando-nos no Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Eles não tinham condições ainda de serem acolhidos lá, porque a Mansão Paz ela acolhe desde que haja realmente chegue aquele momento exato para recolher a pessoa, que ela se arrependa. Né? Esse é o ponto principal, o ponto básico, inicial, para elas serem acolhidas. O próprio Druso, que é o diretor, que era o diretor atual, na época do livro psicografado, ele esteve lá fora já. Ele esteve como uma pessoa desregrada, que foi assistida pela mansão, e que evoluiu a ponto de chegar à sua direção. Então, ele sabe o que ele fala, ele conhece, ele já viveu lá fora, como um espírito realmente trevoso, vamos dizer assim, né? Infeliz. E ele continua. Druso, as criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Estão nem aí para as questões morais da vida. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, a própria tormenta que estava lá fora, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem, odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-lo de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Então não dava para acolher, para abrir a porta, de cerrar a porta, como Hilário queria, esse povo todo entrar, não tinha condição. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, Druso fala, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentaram o mergulho nesse torvelinho de horror. Quem são essas pessoas? Quem eram esses espíritos encarnados que estão ali? São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraremos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? Na verdade, essa fala é da André Luiz. Né? André Luiz perguntou. Esse espetáculo terrível que estamos vendo aqui através dessa janela. Quem são essas pessoas? São delinquentes? São criminosos? Tem aí, por exemplo, espíritos primitivos, como os indígenas, e aí vem uma parte, um ponto muito importante, nós devemos atentar para a nossa reflexão, e no livro, é que esses espíritos que estão aí não são criaturas ignorantes, tá? E o Druso vai explicar. Nessas regiões inferiores, não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, né, de resgate, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Os espíritos dessa região não são assim, não são almas simples, são almas que já têm conhecimento, que já tinham intelectualidade. Asseguro-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que,
Conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, nós estamos aqui, poderemos ir para lá. Nós temos responsabilidade, nós temos conhecimento. E se desvirtuarmos a doutrina, se nos comportarmos de forma incorreta perante a justiça de Deus, vamos ser olhados como criaturas normais aqui, tranquilas, não vamos ser aprisionados aqui, mas a justiça divina nos pegará, falando bem claramente, né? Nós seremos apanhados por essa justiça divina e poderemos ir, né, para essa região e outras que existem. No caso dessa região em que o livro fala, são espíritos que já têm conhecimento e que erraram sabendo, querendo errar. Não são almas simples, né? Então, eles erraram deliberadamente, sabiam que estavam fazendo mal. Eles tinham conhecimento, tinham entendimento de que não deveriam agir assim. A consciência deles falava isso, mas, infelizmente, não souberam se portar durante a reencarnação. Estão nessa zona terrivelmente inferiorizada, difícil. E aí, o capítulo realmente que é o nosso tema, os espíritos aprisionados, é o capítulo 5, chamados Almas Enfermiças. Nesse capítulo, o André Luiz e o Hilário vão ser convidados por Silas para sair da Mansão Paz e conhecer o lado externo, o exterior. Então, eles vão sair pela parte de trás da Mansão Paz. Tá? Capítulo 5. Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais, alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos emergiam da treva. Então é como se nós estivéssemos numa comunidade aqui da Terra muito afastada, muito isolada, e que houvesse apenas uma luz aqui e outra ali. Era uma sombra muito densa. Viam apenas essas pequenas luzes. E soluços e gritos que vinham, né? Eles escutavam dessa região trevosa. Achamos-nos efetivamente, aí é o Silas falando, achamos-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Superlotada. Não são 4, 5 ou 6, são milhares de irmãos sofredores que se encontram nesse local. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada, ou seja, pessoas que estavam lá fora, né, e que foram acolhidas na mansão, se recuperaram, pelo menos parcialmente, muitas delas aceitam continuar ali como trabalhadores, como pessoas que vão assistir fraternalmente aqueles irmãos. E é isso que eles vão encontrar uma pessoa assim, um espírito assim. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, uma casa pequena, um casebre, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, da entrada, né, dessa casinha, abrindo-nos passagem. Silas Nolo apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão, em serviço nas sombras. Orzil era uma dessas pessoas, desses espíritos, recuperados, que agora estava a trabalho fraterno, né? Era um trabalhador da mansão Paz. A breves instantes, achávamos-nos na intimidade de pouso confortável. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário, confesso,
a caminho de segura regeneração. Que realmente ele era um criminoso do passado, que agora estava regenerado já trabalhando, né, auxiliando a mansão. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos e, acima deles, destacava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Nichos são aquelas aberturas, nós encontramos muito nas igrejas, algumas casas também, né? Uma abertura na parede, onde se coloca lá dentro uma imagem, geralmente com velas, né? Geralmente quem faz isso são as pessoas católicas. Lá havia esse nicho, esse buraco na parede, e havia uma cruz alumiada por uma pequena candeia, uma pequena luminosidade. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana. Enquanto isso, o assistente Silas informou-nos: é um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudando. Ele só, perguntou o André Luiz, dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas, paciente. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Quer dizer, vejam só, ele não chama entidades aprisionadas, né? Ele diz que essas celas estão ocupadas por entidades em tratamento e que, depois de serem tratadas, serão acolhidas lá na Mansão Paz. Por enquanto, elas estão aprisionadas, né? Nesse ponto de entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele, humilde, e convidou-nos a inspecionar as celas próximas. E aí vai acontecer uma coisa bastante interessante, né? Que vai, André Luiz, eles vão sentir um cheiro de carne podre, de carne apodrecida, né? Bem, mas antes disso, o Silas perguntou para o Orzil: quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear: temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica, gritaria realmente alta, grande, né? Que gritaria mesmo. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo. Essas celas ficavam assim como se fosse fora dessa casa, um pouquinho fora da casa. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. E aí é que é esse cheiro de carne podre. E que o André Luiz vai perguntar, ele vai ficar apalermado com aquele cheiro terrível de carne realmente apodrecida. E o Silas vai explicar para ele: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. Ou seja, sejamos encarnados ou desencarnados, em volta de nós há uma energia que é a somatória dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Chamado halo vital. Então, nós encarnados, né, temos esse halo vital, que também é chamado aura ou psicosfera. A nossa psicosfera, o halo vital, a nossa aura de encarnado, é uma somatória dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa moralidade, mas também a nossa constituição física, a nossa higiene. Se somos doentes ou sadios, esse halo vital vai demonstrar, sendo mais colorido, mais grosseiro, menos grosseiro, de acordo com a nossa saúde física também. E os desencarnados também possuem seu halo vital. E são seres humanos, só não tem mais o corpo físico. Então, essa podridão que eles vão sentir vem de um espírito, um dos aprisionados, porque ele tem perispírito. O perispírito é o corpo do espírito, né? Nós, encarnados, temos corpo físico, perispírito e somos espírito. Quando desencarnamos, o corpo físico fica e seguimos com o nosso perispírito, que ainda é matéria. Então, esse irmão que apresentava esse odor repugnante, não é?
perispírito dele exalava, e depois nós vamos entender por que ele exalava essa podridão. Voltando lá, ó, o que o Silas disse. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. As nossas energias, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todos os seres vivos têm essas energias, né? E esse halo de Silas é constituído por partículas de força, energias, a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. O perispírito ele tem várias particularidades, várias propriedades. Quando nós estudamos a doutrina, estudamos um pouco do perispírito, nós vamos ver que ele tem plasticidade, ele tem mobilidade, ele tem cor e tem cheiro também, o perispírito. Ele tem várias propriedades. Ele não é inteligente. E quem pensa é o espírito. O perispírito é um corpo. Como nós temos o corpo físico, o perispírito é o corpo espiritual. Mas ele não é inteligente, não é ele que pensa. Quem pensa é o espírito. A mente, o pensamento vem do espírito, né? Mas o perispírito tem essas propriedades, inclusive o olfato. Como o Silas diz aqui, esse olfato, nós podemos nos impressionar através do olfato, com o cheiro, com o odor do perispírito, pode ser agradável ou desagradável. Nesse caso desse irmão, era extremamente desagradável, porque era carne apodrecida. Né? Então, aqui, o perispírito, só para nós recordarmos que é uma estrutura material, semimaterial. Né? Ela é formada de matéria, uma matéria que nós não conhecemos aqui no planeta, mas que é a matéria, e também ela é formada, porque até hoje nós não sabemos do que é formado o espírito. Nós existimos, somos espíritos. Do que nós somos formados? Não sabemos ainda. Mas o perispírito ele é um mix, vamos dizer assim, do que compõe o espírito e do que compõe a matéria, o corpo físico. Né? Então, é chamada, no livro dos Espíritos, nós encontramos que é um corpo semimaterial. É matéria ainda. Entretanto, diz André, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar a Osil, a encarregada daquele oratório de purgação, o qual informou: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepultado de maneira total, enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Veja o que é o poder mental. Ele não tinha mais corpo físico. O corpo dele tinha sido sepultado, já estava lá se deteriorando, talvez nem existisse mais. Mas a lembrança dele era tão forte, porque nós vamos ver que a questão dele maior é uma questão que envolve vícios da carne, vícios carnais. Então, o pensamento dele é tão forte que o perispírito dele ainda exala esse mau cheiro, né, como se ele tivesse ainda encarnado e o corpo tivesse lá em putrefação. Eu não sei quem está com o seu áudio ligado, quem tiver, por favor, desligue, tá? Tem alguma certa interferência, tá bom? Trato. Então, esse irmão Corsino, dele vinha a podridão. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos o primeiro abrigo. São 3 celas, 3 espíritos aprisionados, aí vem a história do primeiro, que demos o nome aqui, não está no livro assim, mas para efeito de entendermos melhor, ficar mais didático, vamos chamá-lo de o avarento, é o primeiro espírito aprisionado. Atingíamos rapidamente, né, de chofre, o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, e aclamar: chame meus filhos, chame meus filhos. Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo, ou seja, o halo vital desse irmão.
as energias que envolviam ele. Aqui, temos que entender o seguinte: Silas já é um espírito mais avançado do que André Luiz e Hilário, que são aprendizes. Então, Silas consegue ver esse halo vital desse irmão normalmente. André Luiz e Hilário precisam se esforçar, se concentrar mais para poder ver, porque eles não têm ainda capacidade espiritual de já ver, de já chegarem vendo isso, como Silas. Silas já via, tanto que ele recomendou ao Hilário e André Luiz: prestem bem atenção na psicosfera, nas energias, no halo que envolve esse irmão. De minha parte, André Luiz se concentrou e diz: de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam fugazes, rápidos. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores. Compreendi que registrávamos as formas, pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Ele não via ninguém, ele não via Silas, não via André Luiz, não via Hilário. O que ele via era apenas isso: a imagem dos 3 filhos dele mexendo em dinheiro, em cédulas, em valores, em documentos. Ele estava fixado nessas formas de pensamento. Não conseguia ver mais nada além disso. Amparado, aí o Silas vai entrar em ação, né? Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente Silas lhe enviava, segundo percebi, ele, esse irmão, esfregou os olhos, como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-lhes a presença. Então, nós podemos dizer aqui que o Silas aplicou um passe nesse irmão, transferiu energias para que ele pudesse sair daquele ambiente fixo, e ter uma ideia fixa, e conseguisse vê-los. Aí nós vamos entender por que, nesse momento, eles precisam estar atrás dessas grades, precisam realmente estar aprisionados. Ele percebeu, nesse momento, o Silas, o André Luiz, o Osío e o Hilário, os 4 que estavam lá. Ele avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou, dementado: quem sois? Juízes? Juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Sem essas grades, ele ia agredir os 4. Então, a grade precisa, é uma necessidade. Ele começou, então, a se lamuriar. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. Quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo, sem piedade. Ele sabe que ele está desencarnado, né? Ele sabe, é uma característica dele. Não me resignei a essa injunção. Ele não quis morrer, não queria. E permaneci em minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha do espólio, né, do inventário lá, de tudo que ele deixou, a partilha do espólio que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram minha influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Eram filhos que não gostavam dele, do pai. Ele não foi um bom pai. Então, além dele ser avarento, os filhos também eram assim. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe, ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro, que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Como ele conhecia um pouco de espiritualidade, ele pensou em se alinhar a seres do mal para se vingar dos próprios filhos. Porque ele era avarento também, né? Aí ele tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. Como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma,
O infortunado vociferou, gritou, desabrido, dementado, descontrolado. Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exige o meu dinheiro. Então, está preso ainda aquilo que era o interesse dele maior quando estava encarnado, o dinheiro. E não foi um bom pai. Se ele tivesse sido um bom pai, os filhos não pensariam isso dele, né? O assistente Silas voltou-se para Orzio e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Sem sair dali, não só agrediria esses quatro, como iria atrás dos filhos. Porque ele acha, e não tem noção, que ele pode atravessar aquelas grades. Ele não tem condições. Ele nem sabe, nem pode. Ele está numa vibração tão pesada, né, que ele não sabe. Ele não sabe que ele pode passar por ali. E talvez nem possa realmente, né? Pela grosseria dele, como espírito. Então, se ele sai dali, se ele não está encarcerado, aprisionado, ele vai obsidiar os filhos. Ele vai imediatamente voltar para a casa dele e vai causar prejuízo a ele e aos filhos. Então, a prisão, além de ser uma prisão mental, ele está numa prisão mental, nós vamos ver que o capítulo mostra isso. Esses três espíritos aprisionados estão, a prisão maior deles é mental. Né? É isso que faz a maior infortúnio deles, a maior desgraça, vamos dizer assim, é essa prisão mental. Deixamos o doente praguejando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramos-nos de outra cela. Aqui está, meus irmãos, está só o resumo, logicamente. O capítulo fala muito mais, quando vocês forem ler ou reler, vocês vão ver que tem muito mais detalhes sobre isso. Então, eles vão chegar na segunda cela, que nós chamamos de o homicida. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos um novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Então, ele estava igual ao outro, não conseguia ver ninguém, e fixado com os olhos fixos em determinado ponto da parede, que o Silas pediu para o André Luiz e o Hilário observarem esse ponto da parede. Seguindo-lhe a atenção, no ponto que concentrava os seus raios visuais, né, olhando para aquele ponto onde esse irmão olhava também, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva, em que se destacava enluarada a rua de grande cidade. Ele também vivia. O anterior, ele vivia na cena dos filhos, pegando no dinheiro. Esse aqui vai viver nessa situação que ocorreu com ele. Ele está o tempo todo fixo nessa situação. Ele está, né, nessa rua de uma grande cidade, né, do nosso planeta, numa rua enluarada, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo, sem compaixão. Ele vive preso nessa cena, porque ele matou essa pessoa. Ele matou porque quis. Ele não matou, não foi um acidente. E aí, interessante, nós vamos ver que ele não foi preso pela justiça dos homens, ele não foi aprisionado, mas ele ficou aprisionado na culpa, na mente, e está aprisionado também nessa cela, lá no mundo espiritual. Achávamos-nos diante de um homicida, preso a constrangedores quadros mentais que encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente, precipitou-nos sobre nós, um salto espetaculoso e bramiu, igualzinho o outro, violento, agressivo. Ele pulou, segurou nas grades e disse: não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me, covardes? Espreitavam então na rua morta, porque ele não foi preso durante o ano encarnado, né? Então, ele achava que ninguém tinha visto. E realmente, fisicamente falando, ninguém viu. Mas espiritualmente falando, por isso que Paulo de Tarso diz:
uma nuvem de testemunhas nos observa. Ele ficou preso nessa cena em que ele matou essa pessoa, né? E ele tenta enrolar, dizendo que ninguém viu, não fui eu quem atropelou o infeliz. A tela mostra ele atropelando. Não tem como negar. Aqui, eu posso negar para um juiz, lá sei, para alguém, que eu fiz alguma coisa. No espiritual, eu não consigo negar. Todo espírito mais avançado do que eu vai saber o que eu fiz, né? Porque eu não consigo mentir os espíritos mais avançados. Não respondemos. Ele perguntou, né? Covardes, que pretendem de mim denunciar-me? Não respondemos. Silas, após fitá-lo, compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado, enredado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Vamos então para a terceira cela, que é o viciado, que é de onde vem aquele cheiro de carne apodrecida que eles sentiram logo no início, antes de chegar nesse local das celas. Chamamos então esse terceiro irmão, aprisionado, de um viciado. Nesse instante, alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem feridento remexia as feias chagas, usando as próprias unhas. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas, porque ele estava cheio de pústulas, porque ele morreu de uma doença sexualmente transmissível, e o perispírito dele refletia isso. Ele amassava as feridas com as unhas, saía pus, e, logicamente, esse cheiro podre. Ele vivia nessa psicosfera, era a energia dele. Então, o André Luiz diz que tinha que ter muito controle para não para não ter náuseas, não ter vômitos. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim, sois médicos, atendei-me por amor de Deus, vede os detritos em que me apoio. Ele não sabia que estava desencarnado. Ele achando, ele estava doente, achando não, ele estava doente, pediu para ser socorrido. Ele achava que eram médicos que estavam ali. E aí, André Luiz diz: voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei, de fato, que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto de filetes de sangue. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz. O que são essas emanações mentais? São as formas de pensamento. O nosso pensamento, ele gera formas. Então, quando eu penso numa casa, isso toma uma forma, o pensamento tem uma forma de uma casa. Isso nós chamamos de formas de pensamento, né? Inclusive, se você... É até um alerta que fazemos aqui, né? Toda vez que estivermos, se por acaso tivermos uma ideia fixa, estivermos pensando muito numa só coisa, devemos mudar a nossa mente, para não ficarmos fixados nessa monoideia. Isso pode nos fazer muito mal, né? Então, ele vive, esse terceiro irmão, essas cenas do pensamento dele, como se ele estivesse ainda encarnado. E ele vai contar a história dele. Doutores, continuou ele, em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice. Alcoice é prostíbulo. No alcoice que eu frequentava, mas é mentira, quer dizer, além de frequentar o prostíbulo, ele ainda roubava das pessoas para poder manter, poder pagar esse prostíbulo. Então, ele tenta enganar, ele tenta dar uma de coitado, e é um coitado, né? Logicamente. Mas ele tenta dar uma de ingênuo, de inocente. Há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice em que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade, ele achando que pode enganar. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude, ainda assim adquiri, junto delas, a enfermidade que me aniquilou o corpo físico, que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me, por quem sois. Então, ele quer dizer que ele estava lá, não por vício. Coitado, ele tenta passar essa noção, logicamente que ele desencarnou, provavelmente de sífilis, uma doença sexualmente transmissível, porque ele era viciado. Para sustentar esse vício, ele retirava dinheiro das pessoas. Roubava, furtava. A repetição dos roubos, contudo,
derramava-se em tom imperativo. Olha só como ele era. Ele não era arrependido, não estava arrependido. A repetição dos roubos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Ele era uma criatura prepotente. Todos três, aliás, são prepotentes, orgulhosos. O assistente, Silas, convidou-nos à retirada e explicou: é um antigo e inveterado viciado que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam, dinheiro dos outros. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto. De regresso, perguntei, sem preâmbulos, quando a Luiz perguntou: nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Vocês vão ficar presos para sempre aí? Perfeitamente, aclarou Silas, bondoso, até que se renovem. Né? Quando vão se renovar? Vai depender deles. O que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com assombro. Nosso amigo sorriu e respondeu: o problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou um novo brilho no olhar e acentuou com segurança: isso, porém, não é tão fácil. Mudar essa mentalidade. Consagram-se vocês, presentemente, a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida, nossa mente, nossos pensamentos. Libertam-nos, esses pensamentos, quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos por essa razão a marca sutil da culpa. Então, nossos pensamentos podem nos libertar ou podem nos escravizar. Certamente que esses irmãos recebem o apoio da mansão, né? Leituras evangélicas, apoio, para eles poderem se modificar. Se não se modificarem, eles vão reencarnar. A partir daí, diretamente para a reencarnação, que vai ser uma reencarnação muito dolorosa. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que a dor ela não tem uma função punitiva. A função da dor é educativa. Quando a pessoa não quer se modificar, não quer trabalhar, não quer seguir o caminho do bem, várias coisas, vários trabalhos são oferecidos para ela, várias formas de viver são apresentadas para nós. Se nós não quisermos e nos desviarmos da lei, vamos acolher a dor na nossa caminhada como uma questão educativa. O remédio amargo para esses irmãos que são inteligentes, são delinquentes, sabendo que estavam delinquindo, não eram criaturas ignorantes, como nós vimos no começo, né, do capítulo. Então, eles estão ali sofrendo e vão ter que mudar os pensamentos para poder serem ou resgatados na mansão, para ficar ali um processo evolutivo maior, ou serem logo encaminhados à reencarnação compulsória. E aí o Silas continua. Afirma velho provérbio popular na Terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui, podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Não tem como negar, o crime está em você. O mau proceder, o mau pensamento está em mim. Então, para onde quer que eu vá, ele vai comigo, esteja encarnado ou desencarnado. E aí Silas diz: estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Foram pessoas de uma vida encarnada muito ruim, praticamente não fizeram quase nada de bom. Ele diz assim, ó, não tem atenuantes para eles, né? Então a situação deles realmente é muito complicada. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação da usura, da avareza, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante. Foi um mau pai que primeiro encarcerado, né? Por isso que os filhos pensam mal dele. Nosso irmão que padece a fixação do remorso, lá o homicida,
não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, conscientemente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. Né? E está começando a se arrepender, mas ainda não é um arrependimento sincero. Tem muita culpa, muito remorso, e isso não leva a nada. Culpa e remorso não azulam nada, não resolve nada. Ele é um homicida, ele vai ter que resgatar isso. E não adianta ficar com culpa e com remorso, porque só piora a situação. Né? Então, ele está encarcerado nessa cena. Já sente um certo arrependimento. O terceiro, né? O nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Porque não só o vício, né, que desencarnou, considerado suicida, mas também o furto e outros delitos que ele deve ter cometido durante a vida, que o livro não fala. Ele pensa, fica pensando nisso e absorve essas ondas mentais deprimentes, voltam para ele e criam esse quadro terrível, que inclusive esse odor que o perispírito expressa é referente a isso, a essas questões mentais. Ele ainda é um viciado, ele continua vivendo no bordel, né, ele ainda sente os desejos, como o próprio livro diz. Tem que ser um esforço muito grande para se libertar. Sob forte emoção, Hilário considerou, olha só que coisa interessante que ele vai dizer, o Hilário, agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na Terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos, né? Orar pelos desencarnados, pelos criminosos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, lá no último capítulo, aquela coletânea, caridade, né? Fala o Evangelho, capítulo sobre isso, caridade para com os criminosos, ele nos mostra a importância de orar por esses irmãos. E o Hilário vai compreendendo agora como é importante que nós encarnados oremos pelos nossos irmãos desencarnados. Sim, sim, respondeu Silas. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e achamos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades imutáveis e eternas. Isso não muda, desde que a terra é terra. O bem é a luz, o mal é a treva. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Osil, foi consagrado à meditação e ao silêncio, em torno das preciosas lições colhidas. Esse é apenas um capítulo, tá, desse livro, que é sensacional. Todos, aliás, André Luiz. Mas esse é apenas o capítulo 5. Vejam a riqueza que é de um capítulo. Né? Então, imagine o livro todo. Realmente é um livro recomendado e tem essa importância para a doutrina, que é a comemoração do centenário do Espiritismo no planeta. Nós vamos encerrar com uma mensagem do livro Também Somos Luz, mensagem de autoajuda da médium Lúcia Cominato, o Espírito Irmã Maria do Rosário. A mensagem: decisões. Diz-nos, então, a Irmã Maria do Rosário: navegando tua mente por paragens desconhecidas, poderás buscar rumos nem sempre corretos, que haverão de te trazer consequências desagradáveis que não esperas encontrar. Já se buscares direcioná-la para caminhos luminosos, sem nenhuma dúvida por onde deverás seguir, alcançarás o que buscas, com a certeza de teres escolhido o melhor direcionamento para a tua vida. Não te deixes envolver pela ilusão. Também não te perturbes por acontecimentos inesperados que te levem a sofrer. Prossegue firme nos teus objetivos, empenhando-te por vencer os obstáculos que surjam, na certeza de que, suportados com perseverança no bem,
alcançarás a vitória sempre tão esperada por todos aqueles que têm por meta aproximar-se do Divino Mestre Jesus. Porém, quando a dúvida aparece entre o que escolher, se os caminhos do bem ou do mal, o que é certo ou errado, recorda os ensinamentos deixados pelo Mestre dos Mestres, para que a tua mente se aclare e tua alma se fortaleça na fé diante das decisões a tomar. O temor diante do que possa acontecer, se vieres a errar nas tuas escolhas, advém da falta de fé ou de uma fé vacilante, que no momento se mostra firme e em outro se deixa abater pela dúvida. Não hajas na vida como as ondas do mar, que vão e voltam ao sabor dos ventos e das marés. Ser firme e sereno naquilo que decidires, acreditando que se for realmente para o teu bem, nada te impedirá de conquistar o que estejas desejando. A fé, aliada à oração, constitui um meio poderoso na hora de tomar alguma importante decisão para a tua vida. A fé, aliada à oração. Ora e confia em Deus, em Jesus, e a proteção do alto não haverá de te faltar, para que as tuas decisões sejam sempre corretas, as melhores para o teu bem. Uma decisão tomada, segue em frente, sem recuar, a fim de que atinjas a meta a que te propuseste alcançar e consigas evoluir. É isso. Então, muita paz a todos, graças a Deus. Preciosas lições, como findou. Então, assim, nós agradecemos, né, a todos que estiveram presentes, agradecemos mais uma vez a Luiz Otávio pelas preciosas lições que ele nos fez refletir. Meu papel aqui ficou todo anotado é lei de liberdade, é pensamento, muitas coisas assim para a gente refletir. Não é? E como eu estava dizendo, mais uma vez, né, agradecemos a todos, agradecemos ao grupo, né, Maria da Luz, né, e recebam, né, o nosso carinho, o nosso agradecimento, né, e que possamos estar juntos, né, em outras ocasiões. Né? E nesse sentimento, né, eu estava pensando até aqui, Otávio, é o nosso lá 3. É verdade. Manda lá. Mas, aproveitando, eu peço a você, ou a quem você sugerir, a oração final para os trabalhos da noite de hoje, né, agradecendo a espiritualidade amiga, né, que nos esteve presente, nos auxiliando nessas reflexões e nessas lições preciosas, ou Tá preciosas certo. lições. Nós agradecemos, deixamos nosso abraço também aos trabalhadores, frequentadores lá do Instituto Espírita Irmão Álvaro, em Olinda. Se Deus quiser, irei lá presencialmente daqui a um tempo, né? Estarei lá, se Deus quiser. E vamos orar, então, agradecendo a presença de todos, as vibrações de todos, porque um estudo virtual, assim, uma palestra, não é feita só para uma pessoa, né? Então, todos nós temos a nossa participação, nossa colaboração, por isso, o nosso agradecimento a todos vocês que participaram e nos deram esse suporte. Então, vamos orar, vamos levar o nosso pensamento a Jesus em gratidão por este momento, por estarmos numa época em que a tecnologia nos permite tantas maravilhas, estarmos juntos, mesmo separados fisicamente, mas juntos espiritualmente, através dessa internet, e que possamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que temos, pelos nossos familiares, pela nossa vida, pela nossa casa espírita, por tudo que temos de aprender ainda, pelas oportunidades que a casa nos oferece, com os trabalhos, com os estudos. E assim, Senhor, dizer a Ti, Jesus amado, mais uma vez da nossa gratidão e rogar, por sermos espíritos ainda frágeis, o Teu apoio, o Teu auxílio sobre todos nós. Possamos receber neste instante esse passe espiritual, que essas duas equipes unidas, o Centro Espírita Irmã Maria da Luz e do Instituto Espírita Irmão Álvaro, essas energias que nos
que são absorvidas pelo nosso perispírito, direcionadas sobre as nossas cabeças, e o nosso corpo, a nossa mente absorve esse passo espiritual tão maravilhoso dessa junção das duas equipes espirituais, e que essas energias benfazejas, esses bálsamos, possam ser direcionados aos que sofrem, especialmente, Senhor, a esses irmãos, nessa região tão difícil do plano espiritual, onde se localiza a Mansão Paz. Que esses irmãos recebam, neste instante, estas luzes benfazejas, para que possam arrepender-se sinceramente e recomeçar o seu processo evolutivo. Assim, Jesus amado, rogando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e sobretudo pelos que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, Senhor, prisões da terra, prisões do mundo espiritual. Nós pedimos a tua proteção, o teu apoio, pedimos a permissão aos responsáveis espirituais por esta palestra virtual, para darmos por encerrada, agradecendo a todos e desejando muita paz e muita luz. Que assim seja.